Padre António Vieira, o homem e a época. Padre António Vieira nasceu no dia 6 de fevereiro de 1608, numa família humilde. Foi para o Brasil com 6 anos e fez os seus primeiros estudos no Colégio dos Jesuítas em Salvador e ingressou na Companhia de Jesus, onde passados uns anos ordenou-se sacerdote. Acabou por morrer já velho e doente a 18 de julho de 1697, com apenas 89 anos. Padre António Vieira tornou-se uma das personagens mais marcantes do século XVII pelo facto de ter defendido incansavelmente os direitos dos índios, lutando para que estes não fossem explorados e escravizados. Defendeu ainda a igualdade entre os cristãos novos e os cristãos velhos e criticou os sacerdotes da sua época e a própria Inquisição. Neste século, só os seguidores da fé católica eram considerados verdadeiros crentes. Outros tipos de religião não eram aceitáveis e os seus seguidores eram obrigados a tornarem-se cristãos novos. O barroco foi um estilo artístico que se iniciou em Itália no final do século XVI e a meio do século XVII, que se foi espalhando pelos países católicos na Europa e na América. Esta foi uma altura com profundos desníveis culturais, ideológicos e económicos do espaço geopolítico. Vieira viveu também numa época de censuras. O barroco foi desenvolvido de forma angustiada, pois era uma tentativa de fundir os opostos, de conciliar o inconciliável, tais como a razão e a fé, a matéria e o espírito, a vida carnal e a vida espiritual. Em oposição ao estilo renascentista, esta arte é definida pelo movimento, dramatismo e exagero, predominando as emoções. Expressa o contraste existente durante o período referido, a espiritualidade e o teocentrismo da Idade Média, o racionalismo e o antropocentrismo do Renascimento. Procurar ainda conciliar forças antagónicas como o bem e o mal, pureza e pecado, paganismo e cristianismo. Pintura barroca. A pintura barroca é caracterizada pelo contraste entre claro e escuro, luz e sombra e mistura de tons quentes, valorização das emoções sobre a racionalidade, formas de sensualidade, tentativas de despertar sentimentos do espectador pelas cores e formas arredondadas que se associam à terra. Escultura barroca. A escultura barroca procurou explorar o dramatismo das figuras representadas, apelando aos sentimentos do observador através do movimento, das expressões de sentimentos fortes encaradas pelos rostos e gestos das personagens, como a dor, sofrimento e paixão. Arquitetura barroca. A arquitetura representa o significado do estado psicológico de liberdade, atitudes criativas e liberta preconceitos intelectuais. Destaca-se a ordem colossal de curvas e contracurvas e esquemas formais repetidos. Música barroca. A música barroca surge no século XVII, a época musical de maior extensão e influência, que se caracteriza por desenvolvimentos técnicos em termos musicais, sendo que está totalmente relacionada com a vida da igreja e da corte, tornando-se progressivamente dramática e secular. Mentalidade do homem. O homem barroco divide-se entre a renúncia e o gozo dos prazeres da vida. Quando pensa no julgamento de Deus, foge dos prazeres e procura apoio na fé. Quando a fé é insuficiente, a atração dos prazeres envolve-o e cresce o desejo de desfrutar da vida. Por isso, o carpe diem, expressão latina que significa aproveita o dia, ou seja, o presente, é um dos temas frequentes da arte barroca. Os jesuítas eram padres da Igreja Católica que faziam parte da Companhia de Jesus. Esta ordem religiosa foi fundada em 1540 na tentativa de impedir o movimento protestante no mundo, ou seja, foi criada no contexto da Contra-Reforma Católica, sendo que os jesuítas e outras ordens religiosas defendiam, obviamente, os princípios da Contra-Reforma. Esta época, em Portugal e em Espanha, foi marcada pela exasperação da Inquisição, que perseguia os judeus, cristãos novos e todas as pessoas que fossem contra os princípios da Contra-Reforma. Grande parte da produção literária, inspirada no gosto do barroco e no pensamento escolástico, foram proibidos, bem como a leitura de livros estrangeiros, pela Inquisição. António Vieira esteve no Brasil para estudar no Colégio dos Jesuítas, tendo depois voltado para Portugal. O facto de em Portugal ter existido quem não gostasse das suas pregações em favor dos judeus fez com que este regressasse ao Brasil. No Brasil tornou-se missionário no Maranhão e no Grão-Pará, sempre defendendo a liberdade dos índios. Padre António Vieira teve um papel idêntico ao dos primeiros jesuítas no centro e no sul, entrando em conflito com os colonos portugueses por defender os índios da violência dos europeus e criticando os costumes, sendo os mais altos representantes no Brasil do criticismo colonial. Coincidindo com este regresso ao Brasil,
chegou uma carta real que proibia a escravidão dos índios. O facto de a economia do Nordeste brasileiro ser dependente da mão de obra dos escravos fez com que este colono responsabilizassem os jesuítas. Por tal motivo, Vieira voltou a Lisboa para tentar que houvesse uma proteção mais eficaz para os índios brasileiros e conseguiu. Voltando de novo ao Brasil, continuou os seus esforços para a defesa dos indígenas.